Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de tops, exatamente. E o top de hoje são os 10 livros mais polêmicos da história. Então já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho. Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, que assim o YouTube vai entender que você curte os vídeos aqui do canal, certo? Sempre deixando seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui no canal, beleza? Então, pessoal, hoje o vídeo é do quadro Tops 10 da literatura. Então, os tops de hoje são os 10 livros mais polêmicos da história. E você vai se surpreender. Lembrando de tudo que aqui não estou para denegrir a imagem de nenhum livro, de nenhum, se você curte algum autor, certo? Por que eu estou falando isso? Porque existem livros religiosos, pode existir livros políticos, às vezes quando eu trago aqui, e esse quadro eu procuro ser totalmente imparcial, beleza? Então você vai se surpreender com alguns livros aqui, então por isso que eu já estou avisando que aqui não a intenção deste quadro não é denegrir, mas sim informar, certo? Quadro de curiosidades aqui do canal da literatura também, certo? Do canal Escritores Ecléticos, certo? Então, sem mais delongas, vamos para os 10 livros mais polêmicos da história. Em 10º lugar está o livro Deus, um Delírio, de 2006, do autor Richard Dawkins. O biólogo britânico expõe argumentos para provar a inexistência de Deus, faz apologia ao ateísmo e aponta a religião de modo geral como principal causa dos males modernos, guerras, ignorância, intolerância, etc. Sucesso de vendas, a obra inflamou a discussão entre religiosos e ateus no meio acadêmico e gerou dezenas de artigos e até livros contrários às suas ideias. Dawkins virou um ícone do ateísmo. Então, como em 10º lugar, ficou o livro Deus, um Delírio, do autor Richard Dawkins. Em 9º lugar ficou o livro Versos Satânicos, de 1989, do autor Salman Rushdie. A obra conta a aventura de 2 muçulmanos que sobrevivem a um atentado à bomba em um avião. Depois da queda, um deles desenvolve chifres, cascos e um rabo. O outro cria uma auréola. Recheado de ironias e críticas ao Alcorão e ao islamismo, o livro culminou na busca pela cabeça do autor. Líderes religiosos ofereceram cerca de 6 milhões de dólares como recompensa pelo seu assassinato. Rushdie teve que se manter no anonimato durante muitos anos. É aquilo que eu falo, pessoal, vai mexer com o islamismo, o cara pediu pra morrer mesmo, né? Eu acho que de todas as religiões, eu acho que a mais intolerante nessa questão de blasfêmia, tudo, é o islamismo. Você vê pelos atos terroristas por motivos muito menos que isso, né? Então, em 9º lugar ficou este livro aqui, Versos Satânicos, do autor Salman Rushdie, certo? Rushdie. Então, este livro ficou em 9º lugar. Em 8º lugar ficou o livro
Lolita, de 1955, do autor Vladimir Nabokov. Rejeitado por várias editoras que o taxaram de pornografia pura, Lolita é um romance escrito em primeira pessoa e conta a história de Humbert, professor de poesia francesa, quarentão, que se apaixona por sua enteada de 12 anos e vive com ela em uma relação amorosa e erótica. Humbert se define como um pervertido e atribui seus atos a um romance mal-sucedido da juventude. Inspirou 2 filmes também controversos. Ou seja, pedofilia. Primeiro, ateísmo. Segundo, satanismo. E agora, pedofilia. Então, em 8º lugar ficou o livro Lolita, do autor Vladimir Nabokov. Em 7º lugar ficou o livro Madame Bovary, de 1857, do autor Gustave Flaubert. Avançada para os padrões da época, a fictícia Madame Bovary comete adultério e se entrega ao consumismo desenfreado, e as dívidas vêm junto para dar sentido à sua vida carente de aventuras. Acaba tendo um final trágico e meio moralista, por fazer críticas ao clero e à burguesia. O romance causou furor na época, com o autor sendo levado a julgamento por ofender a moral e a religião. Absolvido, Flaubert declarou no tribunal: Emma Bovary sou eu. Termina aqui, galera. Então, ou seja, esse no caso eu particularmente não acharia, porque na época tinha muito essa questão de moralismo, de questão, né, de bons costumes. Então a mulher era uma devassa, então isso para a sociedade era imoral. E para ser vendida por um livro de família, então, né, tecnicamente. Então, em 7º lugar ficou esse, Madame Bovary, do autor Gustave Flaubert, certo? Então, este livro ficou em 7º lugar. Em 6º lugar ficou o livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, de ninguém mais, ninguém menos de que Freud, o pai da psicanálise. A obra em que o pai da psicanálise relaciona os sonhos a projeções do inconsciente, Para o médico austríaco, qualquer sonho pode ser explicado, diferentemente do que alguns estudiosos acreditam. Mal recebido, o livro causou polêmica por contrariar as teorias da época, que diziam que os sonhos não eram inteligíveis. As interpretações sexuais foram um dos motivos de maior escândalo. Então, o pai da psicanálise também teve seus momentos aí polêmicos, tanto é que o livro dele ficou em 6º lugar dos livros mais polêmicos da história. Então, em 6º lugar ficou o livro A Interpretação dos Sonhos, do autor Sigmund Freud. Chegamos ao top 5 da nossa lista. E em 5º lugar ficou o livro Os 120 Dias de Sodoma, de 1785, do autor Marquês de Sade. Não é à toa que o nome do autor deu origem à palavra sadismo. O livro tem como escatologia uma cena narra um banquete com pratos de fezes, incesto, tortura, inclusive crianças, orgias e assassinato. A tortura, no caso, inclusive de crianças. Uma leitura mais atenta aponta que a violência foi o recurso do escritor para afrontar as instituições da igreja, da família e do Estado.
preso diversas vezes e perseguido ao longo da vida pelo comportamento libertino. Sade morreu em um hospício. Ou seja, o cara não batia bem na cabeça, né? Onde um livro onde tem uma parte onde contém banquete com pratos de fezes, incesto e tortura de crianças. É um livro, pelo jeito, bem forte, certo? Então, em quinto lugar ficou os 120 Dias de Sodoma, de Marquês de Sade, cujo deu a origem do nome sadismo, certo? Para quem não sabe, sadismo é quem gosta de fazer os outros sofrer. E masoquista, quem gosta de sofrer, certo? Então, o sádico é aquele que gosta de fazer a pessoa sofrer e o masoquista é aquele que gosta de sofrer, certo? Para quem curte aí sadomasoquismo, 50 tons de cinza, dá para entender aí como é que funciona as coisas, né? Então, este livro ficou em quinto lugar. Em quarto lugar ficou o livro Acerca do Infinito, o Universo dos Mundos, do autor Giordano Bruno. Precursor da filosofia moderna, o livro se baseia na teoria do astrônomo e matemático Copérnico e afirma que a Terra não era o centro do universo. Para o autor, o universo seria infinito e com um número infinito de mundos, todos em sistemas heliocêntricos, ou seja, que tem um Sol como centro, com seres inteligentes. O autor acabou executado como herege pela Inquisição. Para quem não... Giordano Bruno é uma pessoa bem famosa na história. O caso mais recente assim que teve ele assim, teve um caso envolvendo a pessoa em si. Ele já viveu há muitos anos, tanto é que esse livro é de 1584, ele já faleceu já. Claro, né, foi executado. Mas lembra daquele menino do Acre que desapareceu, que fez os livros, que acharam o quarto dele com uma estátua do Giordano Bruno, com vários livros escritos decodificados? Então, é esse menino, ou seja, né? Não preciso dizer mais nada. Mas quem quiser pesquisar sobre Giordano Bruno, eu acho até bem interessante, bem válido. Lembrando que se você for pesquisar esses livros aqui, tudo que você for pesquisar, tenha sua mente bem aberta e tenha sua crença, sua fé baseada, bem fixada, certo? Não se deixe levar por essas histórias, certo? É uma advertência aqui em todos os livros, assim, todos os top 10 que eu faço, porque realmente são livros aqui que às vezes levam a pessoa a refletir e nem sempre são reflexões positivas, certo? Então, este livro ficou em quarto lugar. Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos, do autor Giordano Bruno. Em terceiro lugar ficou o livro A Origem das Espécies, do autor Charles Darwin. Um dos mais importantes da história da ciência, apresenta a teoria da evolução, cujos preceitos se tornam a base da biologia moderna. Na obra, Darwin analisa a luta pela sobrevivência e a seleção natural entre as espécies, mas foram as teorias de que o homem veio do macaco que geraram comoção, principalmente porque contradizem totalmente o livro de Gênesis na Bíblia, que trata da suposta criação do mundo por Deus. Eu não vou falar nada, eu não vou comentar, tá? Só vou falar que este livro ficou em terceiro lugar, certo? A Origem das Espécies, do autor Charles Darwin. Em segundo lugar ficou o livro Minha Luta, do autor Adolf Hitler. Pois é, até Hitler escreveu um livro. A cartilha do nazismo expressava os ideais antissemitas e racistas do ditador, que escreveu o primeiro dos 2 volumes na prisão. Foi meio que uma sementinha da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, já que em suas páginas Hitler
persuadia os alemães a combater os judeus, que segundo ele pretendiam dominar o país. O livro caiu em domínio público em 2016, provocando polêmica em todo o mundo. Então, em segundo lugar ficou o livro Minha Luta, do autor Adolf Hitler. Ou seja, o livro, né, eu tô vendo aqui, gente, uma hora que vai chegar. Calma, gente, eu não vou falar nada. Mas uma curiosidade aqui, gente, pra muita gente, eu acho que muita gente não sabe disso. Hitler não era alemão, tá? Quem quiser pesquisar a história dele, se eu não me engano, ele era da Europa, mas ele não era alemão, ele não nasceu na Alemanha. Então, e assim, ele começou a criar ódio por judeus por causa de uma pessoa que criticava os judeus e falava de uma coisa totalmente distorcida, e isso ele começou a crescer, ele cresceu com ódio dos judeus. Por isso que quando ele virou um líder, aí ele caçou especificamente, primeiramente na Polônia, os judeus, beleza? Mas este livro ficou em segundo lugar, Minha Luta, do autor Adolf Hitler. Em primeiro lugar, acredite se quiser, ficou a Bíblia. Fiéis cientistas ateus e diversos outros grupos levantam dúvidas sobre a autoria, idiomas e datas. Além disso, seu conteúdo sempre gerou incertezas e muitas análises, principalmente as partes sobre o pecado original, o Apocalipse e a criação divina. Trechos sobre penas de morte, sacrifícios, violência contra as crianças, bebedeiras e sexo sempre são trazidos à tona por seus detratores. A Bíblia também é analisada por seguidores de outras crenças, além da cristã, que contribuiu para que gere polêmicas. Ou seja, em primeiro lugar, infelizmente, ficou um dos livros digamos assim, um dos livros mais importantes da história. Engraçado que nessa lista aqui em específico ficou em primeiro lugar. Mas, então, em primeiro lugar ficou a Bíblia, certo? Então, não tem ano indeterminado e, como vocês sabem, a Bíblia teve vários autores. Então, em primeiro lugar ficou a Bíblia Sagrada. Terminamos, pessoal, a lista dos top 10 dos livros mais polêmicos da literatura. Eu acho que creio que essa lista deve ter sido a mais difícil para mim, porque eu confesso que alguns livros aí, mas eu não vou comentar nada porque aqui é um canal democrático, cada um pensa de uma maneira. Se você tiver algum comentário, comente aí, sempre respeitando, certo? Eu sempre falo que respeito e educação vem em primeiro lugar. Não é uma lista que faz apologia a algum tipo de livro específico, certo? A intenção deste vídeo foi informar, certo? E aquele negócio, né, galera? Alguns livros aí você vê que envolvia casos, eram histórias, mas que envolviam casos bem delicados, né? Então, por isso que... E a forma como foi tratado também, eu não li nenhum, tirando a Bíblia, eu não li nenhum deles, então... Então não dá para saber assim, não dá para ter uma análise profunda sobre o que... Não posso ter uma análise pessoal, falar assim, eu acho isso. Porque alguns livros a gente sabe assim, pelo fato de a gente entender pelo porquê que eles são polêmicos, porque realmente para a época, para o ano que foi publicado e para o assunto, então, né, coisas que tratam da religião, tratam da crença, então envolve muitas coisas assim que realmente deixam as pessoas incomodadas, certo? Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, certo? Lembrando que é pra informação, galera. Eu procurei nem falar, eu procurei ser o mais imparcial possível aqui, certo? Porque aqui é um canal democrático. Eu não vou falar quem luta pela democracia, porque essa frase ficou tão deturpada nos últimos tempos que eu não vou falar que luta pela democracia. Não, aqui é um canal democrático. Então, deixa o seu like se você deixou, compartilhe esse vídeo com seus amigos
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho se você ainda não é inscrito. Tem muita gente que não é inscrita no canal, que assiste os vídeos do canal e ainda não é inscrito. Então se inscreve aí, beleza? E comente aqui nos comentários o que você achou de algum livro que te marcou mais, o porquê te marcou, certo? E não taquem pedradas em mim, que aqui a intenção aqui é só informação, certo? Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!